Olá, eu sou o Bruno Alves, sou membro de Comunicação e Powertrain no Milhagem UFMG e no vídeo de hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso curso de circuitos elétricos com o assunto de leis de Kirchhoff e associação de resistores. A gente vai aprender o que são malhas, nós e caminhos, a lei das malhas e a lei dos nós, as resistências em série e resistências em paralelo. Primeiro, o nó, ele é esse ponto que liga dois ou mais ramos. Então, o que seriam os ramos? Os ramos seria isso daqui, que liga um componente ao outro, né? O que a gente poderia chamar de fios, seriam esses ramos. E o nó é onde ligam vários ramos. Então, aqui tem um ramo, aqui tem dois ramos, aqui tem três ramos. E ligou os vários ramos e virou um nó. Já a malha, ela é todo o percurso que vai do nó até o nó de novo, ou seja, é uma volta que o nó dá sem passar por ele mesmo. Então, por exemplo, nesse circuito aqui de exemplo, a gente poderia fazer três malhas. Uma que começa aqui, passa por esse resistor, passa pela fonte e volta. Um outro que passa por aqui, passa por esse resistor, passa por esse outro resistor e volta. E a outra malha que é por fora, passa pela fonte, passa por esse resistor e volta. Você percebe que em dessas três malhas, ele passou duas vezes pelo mesmo nó. E qual que é a lei dos nós? Toda corrente que entra em um nó, ela vai ser igual à corrente total que sai desse nó. Então, por exemplo, a gente vê aqui nesse nosso circuito que está entrando uma corrente I1 e ela tem que ter o mesmo valor da soma de I2 e I3. Ou seja, I1 é igual a I2 mais I3. Já a lei das malhas, a gente vai pensar na queda de tensão. Então, por exemplo, em uma malha fechada, por exemplo, essa daqui que tem essa fonte e esse resistor, né? A gente vai pensar que o valor da queda de tensão desse resistor vai ser o mesmo valor da elevação de tensão dessa fonte. Então, se a gente souber, por exemplo, o valor da fonte, o valor do resistor, a gente consegue achar o valor da corrente I3. Ou então, por exemplo, se a gente souber o valor da corrente I3 e dessa tensão, dessa fonte, a gente consegue achar o valor do resistor. Ou se a gente tiver da corrente do resistor, a gente consegue achar o valor da fonte. Só que para as leis de Kirchhoff, geralmente, a gente vai unir as duas leis, a lei das malhas e dos nós, e através disso a gente consegue achar o valor de várias resistências, várias tensões, através de poucas equações. Então, para colocar isso em prática, eu já defini alguns valores aqui no nosso circuito, e o nosso objetivo é achar os valores das correntes. Essas correntes, eu defini o sentido delas de forma arbitrária. Então, assim, não importa. Se eu quisesse colocar, por exemplo, o I3 aqui, subindo a corrente no sentido oposto do que está, a única diferença que a gente ia ter na hora que a gente achasse o resultado é que ia estar negativo. Então, a gente ia perceber que está ao contrário. A gente só precisa de definir as correntes para a gente poder fazer, por exemplo, a lei dos nós, e ajudar a gente também na hora que a gente for fazer a lei das malhas. Mas então, como que a gente vai fazer aqui? A gente já, pela lei dos nós, a gente já sabe que o valor de I1 é igual a I2 mais I3, né? Então a gente já colocou aqui a lei dos nós. E agora, para a gente encontrar uma equação de lei das malhas, a gente precisa de percorrer a corrente, percorrer a malha num sentido. Eu sugiro que sempre percorra num sentido horário, por exemplo, ou sempre no sentido anti-horário, mas eu gosto sempre de percorrer todas as malhas no mesmo sentido. Então, o que a gente faz aqui? Escolher o sentido horário, a gente vai sair, por exemplo, aqui da fonte, a gente não encontrou nada nesse ramo, a gente vem aqui nesse pedaço de ramo, né? A gente veio aqui, desceu aqui e achou que a tensão aqui, a queda de tensão aqui, é de 3 vezes 20. Pela lei de Ohm, né? V é igual a RI, ou seja, tensão é igual a resistência vezes a corrente. A gente acha que o valor dessa queda de tensão é de 23. Mas por que a gente sabe que é 23 e não menos 23? Então,
como eu defini sentidos arbitrários aqui para a nossa corrente, a gente pode perceber que o sentido que a gente está percorrendo, a gente está encontrando o valor primeiro, né? O valor mais alto da tensão. Ou seja, o valor pré-queda de tensão. Ou seja, se a gente está percorrendo a corrente e encontra primeiro o valor que está o valor mais alto da tensão, por exemplo, nesse caso aqui seria, eu coloquei até o símbolo de mais e menos aqui para facilitar a visualização, a gente vai colocar na equação com um valor positivo. Então, seria 23. E continuando a percorrer essa malha, a gente acha aqui, de novo, essa outra resistência. Essa resistência, ela vai estar com valor de 10 ohms, e a corrente que vai percorrer ela é a corrente 1, é o mesmo valor da corrente 1. Ah, por que é o mesmo valor? Porque ela está aqui no mesmo ramo, né? Ela está saindo aqui do nó B, chegando no nó A, e é o mesmo valor, corrente 1. Então, pela direção que a gente está percorrendo a malha, a gente encontrou novamente o valor da tensão pré-queda de tensão, né? Ou seja, a corrente está entrando por aqui, nesse resistor, e saindo por aqui. Então, a tensão mais alta está desse lado, é o lado que a gente achou primeiro. Então, a gente vai somar 23 mais 10 e 1. E aí, beleza. Continuando percorrendo essa corrente, a gente encontra essa fonte de tensão aqui. Ah, ok, encontramos a fonte de tensão. Agora ela vai ser positiva ou negativa? Nesse caso, ela vai ser negativa, porque, pelo sentido que a gente percorreu, a gente achou primeiro o valor negativo, o valor mais baixo de tensão. Então, a gente vai subtrair a tensão. Nesse caso, vai ficar 23 mais 10 e 1 menos 100 é igual a zero. Esse é o valor da nossa primeira malha. Agora, a gente tem que fazer isso para as outras duas malhas também. Nessa segunda malha, a gente acha o valor que 5 e 2, que é o valor dessa corrente, percorrendo aqui a mesma malha, é igual a menos 23. Ah, por que aqui está negativo e aqui está positivo? Porque a gente está percorrendo a malha agora nesse sentido, certo? Sentido horário. Na hora que a gente chegar aqui no valor, aqui na resistência de 20 ohms, a gente vai encontrar primeiro o valor negativo. Então, a gente vai colocar isso na nossa equação de forma negativa. Ou seja, 5 e 2 menos 23 é igual a zero. Agora, percorrendo a malha de fora, a gente vai achar que 5 e 2, ou seja, partindo daqui, né? 5 e 2, tá? Sentindo horário também, mais 10 e 1, menos 100, né? Tá sentido horário aqui, pegou o positivo primeiro aqui a parte mais baixa da tensão primeiro, é igual a zero. Então, sabendo desses valores, dessas equações, montadas equações, a gente agora já pode resolver esses sistemas de equações. Primeira coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é que a gente vê aqui que 5 e 2 pode ser igual a 23, ou seja, e 2 vai ser igual a 4 e 3. E sabendo que 2 é igual a 4 e 3, a gente já pode substituir aqui. Então, a gente vai saber que I1 é igual a 4 e 3 mais I3, ou seja, I1 é igual a 5 e 3. Aqui a gente já pode ver o que eu fiz, né? I2 é igual a 4 e 3 aqui, e 1 é igual a 5 e 3. E agora, a gente vai só substituindo esses valores aqui nessas equações para a gente encontrar os resultados. Então, 23 é igual a 10 e 1, a gente já descobriu que I1 é igual a 5 e 3, então a gente vai ficar que 23 é igual a 53, que é igual a 100. E aí a gente já começa a fazer as divisões. Então, a gente achou que I3 é igual a 10 dividido por 7, que é igual a 1,43 amperes. I1 é igual a 50 dividido por 7, que é igual a 7,14 amperes. E a gente percebe que I2 é igual a 5,71 amperes. Uma outra coisa também que a gente pode fazer é transformar os resistores em um resistor equivalente. Então, o que seria isso? Por exemplo, a gente junta esses dois resistores e forma um resistor só. Nesse caso, a gente simplesmente somaria. O resistor equivalente é igual à soma do resistor 1, resistor 2, e se tivessem mais resistores,
seria a soma de todos eles, a gente poderia somar todas as resistências e colocar um resistor com essa resistência total. Já os resistores em paralelo, dá um pouco mais de trabalho. O que a gente iria fazer? A gente iria primeiro tirar esses dois resistores e fazer um fio reto aqui, né, com um resistor só aqui no meio, sem nada de resistores em paralelo. E aí, para isso, a gente teria que usar essa fórmula, que 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre resistor 1 mais 1 resistor 2, e aí isso pelo número de resistores em paralelo. Então, se tivesse aqui 100 resistores em paralelo, a gente teria que fazer 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 até 1 sobre R100, entendeu? Nesse caso, como é só dois resistores, a gente poderia colocar que 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aqui a gente pode resolver esse último exemplo usando só a associação de resistores. Então, por exemplo, a gente poderia começar aqui fazendo a associação desses dois resistores. A gente vê que eles estão em paralelo, eles estão começando aqui no mesmo nó, né? Ou seja, a corrente que vai entrar aqui é uma só e ela vai dividir em duas, então eles estão em paralelo. Aí a gente iria usar a fórmula 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 5. 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre 20 mais 4 sobre 20. 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 quarto. Resistor equivalente é igual a 4. Aí a gente substituiu e colocou um resistor de 4 ohms aqui. E aí, beleza. Agora é só fazer o resistor em série. Resistor equivalente agora desses dois resistores em série é igual a 10 ohms mais 4 ohms, que é igual a 14. Então, pronto. Agora a gente fez a associação e agora é só usar a lei de Ohm. A gente sabe que V é igual a RI, então a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Como só tem uma malha aqui, vai ter uma corrente só. No caso, essa corrente aqui seria a corrente I1, que a gente pode lembrar aqui que é a que saía, né, dessa fonte e voltava para ela. É a corrente I1, daquele outro exemplo. E aí, pronto. 100 volts é igual a 14 vezes I é igual a 100 dividido por 14, que é igual a 50 dividido por 7, que é igual a 7,14 amperes. E aí, pronto, a gente achou o valor de I1. E aí, através do valor de I1, a gente poderia voltar, né, aqui e encontrar os valores das outras correntes também. Mas, então é isso que a gente tinha para a aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido. E a gente sempre está mandando vídeos aqui no YouTube, né, com vários cursos de diferentes assuntos. E aí fica sempre atento, dá um like se você gostou do vídeo, se inscreve e clica no sininho. Obrigado e tchau.